Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bom? Quem fala aqui é o Arinei. Hoje eu estou com um legado aqui, uma obra que eu fiz há 37 anos e quero falar dela, que é uma obra que me marcou muito a minha carreira, os meus trabalhos. Vamos dizer assim, eu acho que é a obra mais importante que eu fiz devido às condições que ela foi combinado, que ela foi proposta. É o seguinte, é uma obra da CBPO, tá? Lá do Alto de Pinheiros. Essa obra, nós fizemos ela em 1988. Fazia menos de um ano que a gente tinha saído da asfaltadora brasileira e tinha montado a Coberplan. Então, nós estávamos lutando no início da Coberplan com pouca obra, não tinha capital, não tinha nada, né? E, de repente, veio uma comunicação dessa obra para nós, solicitando uma reunião. Chama interessante e tal, mas combinamos horário, combinamos dia e fomos lá na obra, no canteiro da obra, para ver o que era essa reunião. E o cliente nos chamou lá, chegamos, já estavam nos aguardando para essa reunião, eu e o Oscar, meu ex-sócio, na época, engenheiro civil. Nós fomos participar da reunião para ver o que era. Aí, quando iniciou a reunião com o pessoal, os chefes do canteiro, eles nos perguntaram se havia algum interesse da nossa parte de pegar essa obra. Para nós foi uma surpresa, né? Só que eu respondi, não, nós não temos condição de fazer essa obra, nós não temos capital. Só os materiais dessa obra custaria uma pequena fábula, né, na época, porque na época as firmas de impermeabilização, os aplicadores, eles forneciam todos os materiais e mão de obra e fiscalização e tudo, e só recebia depois. Era assim, era praxe isso. Todas as obras eram feitas dessa forma. E aí nós falamos, não, tem problema financeiro aí. O cliente então falou, não, questão financeira vocês não se preocupem. Essa nós resolvemos. O que nós queremos saber é se vocês topam fazer essa obra. Aí nós falamos, bom, depende, né? Aí ele falou, só que tem uma condição, né? Tem um porém. Eu falei, qual é esse porém? O que é? Ele falou, olha, nós vamos exigir alguma coisa de vocês, caso vocês resolvam querer pegar essa obra. E o que é que vocês vão querer? Ele falou assim, olha, primeiro nós vamos querer uma garantia total. Como garantia total? Total. É simples, se houver algum reparo no futuro, que quebre alguma coisa para refazer o ponto da impermeabilização defeituosa, vocês vão pagar tudo. Pagar todo o trabalho de remoção e de reposição com os acabamentos por conta de vocês. Opa, pensando e tal. Não, e mais uma coisa. Caso essa infiltração ela dê algum prejuízo, ou seja, decorrente da infiltração, tem algum prejuízo para o nosso cliente, vocês têm que reembolsar ao cliente o prejuízo que ele teve. Ele falou assim, até foi usada essa frase na época, olha, se estragar um quadro da Mona Lisa, vocês vão ter que pagar a Mona Lisa, vão ter que pagar um quadro. Ficamos pensando por dentro, né? Mano, peraí, aí não é caso de firma de impermeabilização, aí é caso de seguro. Você assegurar uma obra e não dar uma garantia.
Mas ficamos ali e tal. Aí, em contrapartida, eu e o Oscar perguntamos, bom, caso a gente venha aceitar, e a parte de vocês? Ele perguntou, que parte? Na parte do que nós pedirmos. Vamos supor que tem algum serviço adiantado aí na obra, vocês fizeram na frente, e nós pedimos para demolir. Como é que vai ser? Ele falou, não, sem problema nenhum. Tanto demolir como remover, tudo que for necessário, nós vamos fazer. E, de fato, eles cumpriram na risca, porque teve várias demolições e várias remoções. E eles nos fizeram uma reunião com todos os engenheiros de campo e deram essa ordem. Ó, tudo o que a Coberplan pedir, vocês vão obedecer e executar. Então tá bom. Naquele momento, era a obra que a gente estava precisando. Ela caía bem. E aí teve uma reunião com os sócios que designaram que eu iria tocar a obra no canteiro. Ia tocar a obra full time. Ia ficar das 7 da manhã às 5 da tarde, todos os dias, até o final das obras, para evitar ao máximo qualquer erro, qualquer coisa. Durante a execução, nós tivemos muitos detalhes, mas muitos detalhes, uma infinidade de detalhes. Se eu falo depois, gostaria até de guardar uma parte desses detalhes para um projeto que eu tenho, de fazer uma aula para começar experimental e para começar a pegar aluno. Eu pretendo fazer com o máximo de 10 alunos, para poder falar com eles, né? Debater as coisas. E esses detalhes dessa obra, elas servem. Por quê? Porque hoje já se passaram 37 anos, nós nunca recebemos nenhuma reclamação daquela obra. Nunca. Então é sinal que deu tudo certo. Então é uma obra exemplo, é uma obra que a gente tem que tirar todos os proveitos dela. Inclusive, ela tem uma série de coisas que ajudaram a tudo dar certo, que não foi ideias minhas. Foi a própria obra que tinha aquela concepção de como construir, que casou com tudo que eu fiz, e o resultado é esse. 37 anos, e acredito que vai muito além de 50 anos essa obra. Tem tudo para ela ir longe. Lógico que a gente tem que se certificar que está tudo bem lá. Eu estou falando em cima de hipótese por causa do contrato era leonino. Se tivesse algum problema, eles teriam comunicado imediatamente, mesmo porque eu continuei trabalhando com eles direto. Até 96 eu ainda fiz a obra no Morumbi. E nesse meio, entre 88 e 96, eu fiz essa obra aqui para eles, que é o edifício sede da Odebrecht, São Paulo. Eu fiz todo o térreo, muito grande, pega daqui até aqui, e todo o prédio, ele ponto, tudo. As caixas d'água, completo nós impermeabilizamos. Durante a execução dos detalhes nessa obra, qual era o meu pensamento? Matar todos os riscos futuros. Tudo que era arriscado para o futuro, eu procurava criar um detalhe menos arriscado. Então a tônica foi eliminar riscos. Eliminar riscos. Tanto é que eu vou só citar um dos detalhes, para vocês terem uma ideia que ponto eu cheguei com o detalhamento. E na época também, nós tivemos outro desafio, que foi executar a obra com manta asfáltica, que nós nunca tínhamos trabalhado com manta asfáltica. Porque era novidade, estava chegando. E como nós trabalhávamos na AB
e a tônica era a manta butílica, e quando nós saímos nós não tínhamos mais a manta butílica, nós tivemos que optar por um material. E o material que nós optamos foi Torodim 2500, com asfalto, colado com asfalto. E eu vou dizer, foi o melhor material que eu já usei na minha vida, porque ele era fino, 2.500, hoje as mantas é 3, 4, 5, até tiraram o 2.500 da norma, porque era muito fina. Acho que foi o melhor material que eu trabalhei em toda a minha vida. Ele se moldava a qualquer situação. E o resto o asfalto fazia. Tá certo? Então, sendo assim, nós fizemos também lá 18 piscinas. Para você ter uma ideia, teve 18 piscinas. E lá, esse detalhe eu vou falar. Eu criei um detalhe que era o seguinte: como a piscina, o concreto era unificado com o da laje, que era a cobertura das garagens, no caso do térreo, e lá na cobertura era unificado, que era o caso da laje de cobertura dos apartamentos, eu criei uma maneira única, acho que nunca ninguém fez, mesmo eu não continuei fazendo, mas ali precisava algo assim. Eu criei um furo A maior, onde ia passar tubo, ia ter aqueles holofotes que pareciam um farol de iluminar as piscinas, tudo. Fez um furo A maior e eu vim com a impermeabilização da laje, subi do lado de fora, entrei nesse buraco que iria ser chumbado, essas coisas, para não ter o risco de uma emenda, uma tubulação que vazasse nesse concreto que poderia percolar até aparecer no teto da garagem. Isso eu já acompanhei muito, essa situação. Então lá nós fizemos todos os furos antes. Já emendava com a parte de dentro da impermeabilização da piscina, com a parte de fora nos furos. Não tinha concreto para a água infiltrar. Deu um BO, é verdade, durante a obra. Na prova d'água, aqueles holofotes, parecia um farol, com o encher de água a piscina para teste, ele se deslocou um pouco para trás. Então, imediatamente nós esvaziamos a piscina e tal, e eu criei o concreto da piscina em cone, ficar cônico, assim, ó. Então, quando você colocasse o holofote do lado de dentro, ele não estava liso, reto, para ele espirrar, querer uma rolha. Não. Foi feito assim, e isso foi tudo na primeira piscina, que nós já detectamos esse problema. E fizemos todos os furos, depois chumbamos toda a tubulação, e não existia risco de uma tubulação vazar no meio do concreto e essa água e parar lá na garagem, que eu já acompanhei muito esse problema. Tá certo? Então você veja o grau de preocupação que a gente estava com aquela obra. Graças a Deus. Porque nunca deu nada. Hoje, pensando o meu lado naquela história, o meu lado era o pior de todos. Porque, na verdade, quando eu fui fazer o meu período lá de estagiário, vamos chamar assim, eu era responsável por tudo. Para o cliente da consultora, para a construtora, e eu para os meus sócios e para mim mesmo. Porque se eu falhasse, nós poderíamos quebrar ali. Porque não tinha muito dinheiro. Se falhasse com esse contrato leonino, só podia dar em quebradeira. Tá certo? Então veja como ela foi importante. Aí eu vejo o meu lado seguinte. O único que tinha um CREA para responder isso era o Oscar Fernando Júnior, meu ex-sócio. Eu tinha uma responsabilidade perante ele.
Agora pergunta se ele ia lá todo dia ver o que eu estava fazendo. Não, porque ele tinha um monte de obra, o outro tinha outro monte de obra. Todo mundo foi fazer as suas obras, não lembro de nenhum dos sócios ir lá ver o que eu estava fazendo. Tudo bem, era confiança. Mas confiança dentro de um risco muito grande. E graças a Deus, eu sempre tive Deus ao meu lado, não deixou acontecer nada. Nada, nada, nada. E isto é uma vitória. Eu acho que essa obra, ela serve de exemplo para a gente não achar que todas as obras vazam. Você vê agora, recentemente, eu tomei ciência de um relatório emitido pelo IBE, de uma pesquisa feita em 22, eu até ouvido, até estou com ouvido, estou com tudo, que mostra que no setor da impermeabilização, 83% das obras apresentam problemas. Ora, eu fiquei estarrecido, é um número muito grande, inadmissível um número desse. Mas é a realidade de hoje. 22, faz 3 anos atrás, que foi feita essa pesquisa. Quer dizer, olha a obrigação que nós temos, eu tenho, por ter essa experiência toda, de tentar passar para esses novatos de hoje, através de aula, tudo que eu consegui aprender. Que eu acho que é de grande valia. Tá certo? Então, o que eu tinha para falar dessa obra é isso. Graças a Deus, deu tudo certo até hoje, nunca tive uma reclamação de lá. Acho que precisamos correr atrás para ver se realmente está tudo bem. Que achar é uma coisa, se certificar como eu me certifiquei no Clube Pinheiros é outra coisa. Então agora quero falar para vocês desse edifício aqui, o edifício 1, que é a sede da Odebrecht, que nós fizemos na sequência desse, mais ou menos em 89, 90, nós fizemos esse prédio aqui. Aí depois desse prédio, eu soube aqui no canteiro, estava fazendo aquele prédio lá, que eles tinham comprado um terreno no Morumbi e me deram a notícia assim, compramos o terreno. Chegaram lá do Morumbi a equipe lá dos diretores do canteiro, e me encontraram e falaram ali, compramos o terreno lá no Morumbi, você vai fazer a obra lá. Olha só, que coisa. Compraram o terreno e já me falaram que eu ia fazer a obra. Isso é um privilégio muito grande. Aí, o que aconteceu? Eu fiz essa obra em 1996. Uma senhora obra, vou mostrar agora para vocês. Esse aqui é o projeto que, quando eles compraram esse terreno, eles já me avisaram lá no canteiro de obra que eu faria essa obra. E não deu outra, né? Aí chegou a hora de fazer a obra, é um conjunto que eles copiaram lá na França, um projeto francês, que chama-se Place des Vosges, que é o nome dos edifícios. São 7 edifícios. 7 edifícios formando uma praça central no meio. Tá? E essa obra, ela me deu um pouco de trabalho de convencer o engenheiro o que eu queria fazer. Porque houve uma troca daquela equipe lá de baixo, nesse período, a firma acabou trocando, e vieram alguns engenheiros novatos. E veio um engenheiro do Rio de Janeiro, tá? O Frederico, para chefiar essa obra. E eu conheci ele aqui na obra. Então, não estava feito o térreo, não estava feito nada, cobertura, nada. Então, ele começou a me falar que ele queria que executasse esse térreo, que dá mais ou menos uns 10 mil metros quadrados. Ele queria que executasse o térreo
com 3% de caimento. Falei, não, para quê? Não precisa disso. Isso aí só vai prejudicar, não vai ajudar em nada. Aí ele, não, mas a água tem que bater aqui, tem que escorrer e cair no ralo, que nem a bolinha de bilhar que cai na caçapa. Não é bem assim. Passa uma semana toda chovendo, não dá para correr, vai passar a semana toda molhando. Então eu comecei a discutir com ele, toda vez que eu encontrava com ele na obra, ele vinha falar que tinha que fazer do jeito que ele queria, tal, e eu tentando ali, tentando aqui. Falei, mas você vai gastar muito menos cimento e areia, vai ser um trabalho menor, tudo, e vai ficar melhor na qualidade. E até convencer ele, que veio com aquela mentalidade do Rio de Janeiro, que lá o pessoal faz as obras de um jeito, pelo menos naquela época, não estou falando agora. Naquela época fazia as obras lá, era complicado. Então ele cedeu. Ele chegou um dia lá, ele estava de bom humor aquele dia, ele falou para mim assim, Ari, você é o responsável, você que está aqui já com toda a responsabilidade das obras, vamos fazer do seu jeito. Não vou mais falar para fazer do meu jeito. Tá bom, então vamos. Aí, pá, trabalhei. O terro pega toda essa parte de dentro, que é a praça, e essa parte de fora, que é o perímetro. Tem laje, tá vendo aqui, ó, a laje do térreo, vem aqui. A gente entrava nessa garagem, parecia que estava num shopping. Aquela garagem a perder de vista, tá certo? Aí comecei, fiz todo o trabalho, fiz a impermeabilização sob telhado, porque esse telhadinho francês é só para inglês ver, porque vaza tudo para dentro. Esse negócio de telha de ardósia e tal, isso daí não tem jeito. Vazava para dentro que assustava. Então nós fizemos uma impermeabilização antes da montagem de toda essa cobertura. Essas coberturas aqui. Então tem um 3+1, que a gente chamava, que é 3 camadas de asfalto e um bidim. Tudo a quente e moldado em loco. Fizemos um 3+1 em tudo e tal. E também, graças a Deus, nunca tivemos uma solicitação de vazamento. Teve um vazamento, nunca. Então, isso é bom para nós. É bom e nos agrada saber que a gente realmente fez os projetos de acordo com o que o cliente queria. Tá? Então, esse daqui ele foi feito em 1996. Nem fiz as contas para ver quantos anos ele tem. 96, mas vai dar muitos anos. Entendeu? Já saiu da garantia de 5 anos. Então é isso, pessoal. Isso daqui eu gostaria de voltar muitas vezes nesse vídeo lá daquele, porque são obras que deram certo. Se deram certo, nós precisamos estudar o que deu certo e não só o que deu errado. Para isso, nós temos que criar uns grupos para discutir, para falar, porque isso tudo que deu certo envolve projeto também. Não é porque eu fiz a impermeabilização. Não, jardim em cima da impermeabilização é a melhor coisa que tem. É a melhor isolação térmica que existe. Mantém sempre úmida a camada impermeável. Então isso a gente tem que levar em consideração. Tá? Então é isso aí. Vou encerrar por aqui e um abraço. Obrigado por ter dedicado um tempo para me ouvir. Obrigado.